Olá, muito boa noite. Nós estamos ao vivo dos estúdios da NGTV com mais uma edição do Contraponto, nesta sexta-feira, dia 1º de setembro. Boa noite, Janice Santos. Sextou com chuva em Passo Fundo. Boa noite, Álvaro Damini. Para chegar até aqui foi difícil hoje, hein? Complicado. Boa noite a todos. O trânsito já fica um pouquinho mais delicado também para a gente chegar, enfim. Mas faz parte, né? É a rotina de uma cidade movimentada como Passo Fundo. Se não tem os dias de sol, como é que a gente vai apreciar os dias de chuva? Verdade. E vice-versa? Vice-versa, isso aí. Me conta, está preparado para o fim de semana? Estou começando a me preparar. Ai, que delícia, coisa boa. Chega sexta-feira, a gente já fica com saudade do programa, Janice, mas obviamente a gente merece também um descanso. Né? Isso aí é. E hoje nós temos uma grata surpresa aqui no estúdio, porque um homem tão atarefado, tão cheio de compromisso, com uma agenda tão cheia, vem uma sexta-feira aqui prestigiar a gente. Verdade. Eu estava aproveitando algumas coisas que ele falava, pegando alguns insights aí, né? Para algumas coisas a gente aproveita sempre, né? Mesmo não na conversa oficial que a gente tem, viu, Janice? Foi maravilhosa já essa prévia e eu tenho certeza que a entrevista vai ser incrível. Com certeza. Posso apresentar? Por favor. Como ele é meu conterrâneo, eu tenho a liberdade de dizer que é com muita honra que está conosco hoje aqui no estúdio um sarandiense, um advogado, filho de um grande amigo também, ele que é empresário, investidor anjo, Vinícius Albrecht, nos honra com a sua presença aqui hoje. Boa noite, bem-vindo ao nosso Contraponto. Boa noite, Janice, boa noite, muito obrigado pelo convite e os telespectadores aí que estão nos acompanhando também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre investimento, sobre esse mercado que nós começamos a nos habituar da tecnologia, né, Vinícius? Na apresentação, a Janice falou, até para o pessoal que daqui a pouco não está tão habituado com a linguagem, né? Investidor anjo. Qual é que é o significado, como é que é a atuação? O investidor anjo é o sujeito que acredita na ideia de alguém logo no começo dela, quando talvez ainda não tenha certeza da viabilidade daquele negócio. E aplica dinheiro e também aplica os seus contatos, o seu conhecimento, a sua ajuda ali para tentar viabilizar aquela ideia. São hoje mais ou menos 30 apostas, poderia ser dito assim, da tua parte, Vinícius? Sim, hoje eu sou investidor em aproximadamente 30 startups, 30 e poucas startups. Né? Por que essas startups chamaram a atenção? Na verdade, como eu busquei me qualificar para fazer esses investimentos, então eu integro os comitês de investimento dos veículos onde eu invisto. Então, por exemplo, nós investimos o Bossa Nova Investimentos São Paulo, né? Eu invisto em duas verticais lá. O Aliança, que é um pool dedicado aqui para o Instituto Aliança, para os empresários do Instituto Aliança, daqui do norte do Rio Grande do Sul. E o pool de Agritex, que é uma matéria que eu conheço, porque sou filho de agricultor, sou neto de agricultor, conheço essa matéria aí, a gente é distribuidor New Holland, então transita muito nesse meio, conhece bem isso. Então, ali eu faço parte do comitê. Então, os fundos eles são formados por muitas pessoas, mas o comitê é por poucas pessoas. O comitê é que decide o investimento, na verdade, né? Então, eu procurei me colocar em locais onde eu pudesse participar do comitê para também participar da decisão do investimento e poder escolher as apostas no que eu acreditava que tinha viabilidade. Então, nesse aspecto, sim, escolhi várias das startups que receberam investimento. Votei em todas elas, na verdade. A gente hoje utiliza muitos serviços, né, Vinícius, dessas empresas tecnológicas, né, que se convencionou utilizar esse termo na língua inglesa das startups. Aqui em Passo Fundo, esse mercado ele também floresce, assim como as demais partes do país. Como é que você observa isso aqui na nossa região? Eu vejo assim, o ecossistema de Passo Fundo e região, ele está evoluindo muito bem, né? Agora mesmo nós tivemos ontem o lançamento da nossa comunidade do ecossistema de inovação daqui de Passo Fundo e região, que chama Vértice, né? Veio fazer a concertação de todos os atores que estão ali. Então, você pega ali Parque Tecnológico da UPF, Atitus, Instituto Aliança, OAB, Senai, Sebrae, está todo mundo ali envolvido, a Secretaria de Inovação de Passo Fundo, né? Empresas que buscam inovação, está todo mundo ali, o Investimento Anjo, o Venture Capital está ali.
Então, houve, já Passo Fundo, já conseguiu agora fazer essa concertação para alinhar os propósitos de todos e conseguir fazer passos mais certeiros, né? Mas, assim, de uma maneira geral, o nosso ecossistema vem evoluindo muito bem. Temos muitas startups aqui, temos muitos investidores, temos muitas empresas já fazendo o que a gente chama de pitch invertido, né? O pitch é quando o sujeito, o startupeiro vai lá e faz o seu discurso, faz o seu pitch para receber investimento, né? E o que a gente chama de pitch invertido é quando a empresa, a companhia, a corporate, né? Tem uma dor, tem um problema para solucionar, e vai ela lá e explica o problema e busca a solução na academia, né? Isso já está acontecendo aqui. Então, tem casos aqui dentro da própria aliança mesmo, que eu tenho conhecimento, de empresas ali que tinham uma dor na fabricação de um produto e conseguiram, através do pitch invertido, solucionar essa dor, né? Então, ali se criou uma empresa que já conseguiu o primeiro cliente e essa empresa, né, já deu certo. Que bacana. Vinícius, você advogou, tem essa experiência no ramo empresarial. Por que agora investidor? Em que momento da tua vida deu esse estalo? Eu quero investir em novas ideias. O que isso tem mudado na tua vida? Já que você anda bastante pelo mundo, tem essa bagagem em nível mundial e chega aqui no interior e vê todo esse potencial aqui. Qual é a troca que está acontecendo nesse momento da sua vida profissional? Olha, eu com 50 anos, eu quis dar uma mudada nas coisas, na vida, assim, né? Achei que estava num momento de eu procurar alguma coisa nova e foi um momento bem propício, porque a Aliança Empresarial do Norte do Rio Grande do Sul se criou mais ou menos nessa época. E começou a se fazer os encontros, a fazer a ideação do que poderia ser o que virou o Instituto Aliança hoje. E aí eu comecei a tomar contato também com essas empresas, com essas pessoas que fazem parte da Aliança ali, e também vi neles esse anseio de incentivar o empreendedorismo, de incentivar a inovação, de buscar soluções tecnológicas para suas empresas aqui no mercado regional. E isso me inspirou também a entrar nesse mundo aí, né? Da inovação. Eu sempre fui um cara que acreditei muito em inovação, sempre busquei inovar na minha vida, mas não com esse viés de investir em startups, coisas assim, não, nunca tinha feito, né? Então foi a partir, o começo foi aí, foi pela aliança, aí fui tomando contato lá com Bossa Nova Investimentos em São Paulo, depois acabei ficando advisor da Ciclo Aceleradora da Bahia, que investe em startups do agro, né, Agritechs, e aí fui caminhando, né? Hoje o seu nome aqui no Rio Grande do Sul ele é muito bem cotado nesse mundo das startups. Como é que você vê essa perspectiva daqui para frente, com todo esse respaldo que você já tem? Olha, eu acho que é um caminho que a gente vai trilhando e vai construindo, né? Vai construindo a autoridade à medida que você também faz entregas de valor para o ecossistema, você ajuda startups, faz mentoria, você vai também fazendo a tua entrega, né? Você vai construindo a tua autoridade a partir das entregas que você faz, né? Aí você recebe o reconhecimento, né? Vinícius, na hora de fazer um investimento em uma dessas empresas, né, tem alguns aspectos específicos que são analisados, que são avaliados. Por exemplo, você falava dessa questão do pitch, né, quando a empresa vai lá e apresenta, até como orientação para esse pessoal que está entrando nesse mercado agora, né, o que é fundamental na hora de defender uma ideia, de apresentar o produto, o serviço que está sendo oferecido, para que possa ter esse investimento, capitalizar a empresa e continuar, né, com esse trabalho. Eu acho que o investidor olha muito as pessoas, sabe? Eu, pelo menos, olho muito as pessoas. Esse detalhe pessoal é muito forte. Porque, às vezes, o produto ele pode ser ajustado, a ideia pode ser pivotada para outra coisa, inclusive, né? Mas se você tem uma boa pessoa lá, um bom empresário, um sujeito que quer fazer acontecer, ele vai conseguir de algum modo, né? E você ajudando ele vai ficar mais fácil com o teu investimento, com o que a gente chama de smart money, né? Que é essa ideia colaboracionista, né? De você entregar o teu network, de você entregar a tua jornada também para auxiliar aquela ideia além do capital, né? Qual hoje para você é uma referência em nível nacional, falando de nosso país, como uma startup que deu certo? Nós temos alguns unicórnios aí, né? O C6, por exemplo, é um, né? Acabei de fazer agora uma conversa com o pessoal
Asas, que é uma fintech que foi criada em Joinville por 2 irmãos, né? Que está com uma captação aberta de 100 milhões, vai fazer um banco digital. E quem investiu neles agora foi o Bradesco. Sensacional. Esse mercado, Vinícius, apesar dos números, ele praticamente está no início, né? Como é que você observa, assim, nós temos um potencial muito grande, qual é o percentual que nós podemos alavancar ainda? Eu acho que o Venture Capital vai crescer muito no Brasil, porque, é como tu falou, estamos no início, na verdade, né? Nós estamos aqui falando sobre coisas aqui desse tipo numa cidade como Passo Fundo, né? Então as coisas vão chegando no interior e isso vai se difundindo, é uma questão de cultura, de disseminar essa cultura, mas você vê movimentos importantes já, né? Você pega, por exemplo, o Parque Tecnológico da UPF, agora vai receber um investimento de 19 milhões para estruturar a inovação ali na UPF, né? Então você vê que o governo também está olhando para isso, né? A sociedade está olhando para isso e o investidor está começando a ver também que um pouquinho do seu capital vale a pena ele colocar no Venture Capital. O risco é maior, mas o retorno também é maior, né? Se você pegar os números, por exemplo, do Bossa Nova, o retorno está entre 7 e 8 vezes o capital investido. Nossa. Vale a pena o risco mesmo, né? Não, é alto. Aquele dia que nós trouxemos aqui o analista de mercado, ele falou que hoje é muito promissor na Bolsa, né? É um capital, assim, quase que garantido, porque está dando muito certo. O Vinícius tocou no assunto do Parque Tecnológico da UPF, que já tem alguns anos de caminhada, Janice, né? E talvez lá, quando ele foi criado, as pessoas não tinham muito a noção daquilo que ele poderia executar, do que ele poderia se transformar. E nós temos, inclusive, Vinícius, agora uma feira executada com a parceria da CIS, algumas entidades, que é a FEITEC. A NGTV vai estar presente fazendo a cobertura e certamente lá nós poderemos ver exemplos dessas coisas que nós estamos conversando aqui, que já deram certo. Sim, a FEITEC é uma ótima oportunidade, né, de você ter contato com isso. Eu acho que inclusive vai ter ali movimentos de startups fazendo pitch, vai ter batalha de startups ali, provavelmente o ano passado teve, né? Então, sim, é um espaço fantástico ali para navegar nesse ambiente da inovação aí. Nós falamos aqui, claro, Parque Tecnológico, tem tantas empresas grandes já com esse movimento, o olhar do governo, como você fala, do poder público, mas aquela pessoa que está lá nos assistindo, ou quem vai assistir o programa, e tem uma grande ideia, uma grande sacada e aposta nisso. Para onde que ela vai? O que ela faz com essa ideia? Olha, hoje ela pode procurar academia, né? Pode procurar academia aqui em Passo Fundo, pode procurar o Instituto Aliança aqui em Passo Fundo, pode procurar a Atitus, que é uma outra universidade que recebe essas ideias, né? Você pode procurar o Sebrae, você pode procurar os agentes de inovação do Sebrae, pode me procurar, eu sou investidor anjo, outros investidores anjo que tem aqui, todos vão querer receber essa ideia e mentorar e tentar ajudar e encaminhar isso para virar um negócio. E a pessoa não deve ter vergonha, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouco constrangida em expor aquilo que está na cabeça dela. Uma ideia maluca pode ser um grande negócio aí no futuro próximo. Mas é lógico, acho que vergonha nenhuma, né? Tem que apostar nas suas ideias, né? E acreditar em si mesmo, né? Esse eu acho que é ter resiliência ali nas suas coisas é o grande sacado. Já pensou uma ideia tua, Janice, se transformar depois numa empresa unicórnio aqui no país? Eu tenho uma ideia. Você está curioso para saber minha ideia, que eu te conheço. Tu não quis contar, então não vou. Não, quando chegar a hora eu vou te contar. Tu vai gostar. Que bacana. Vai gostar. Mas que são detalhes, né, impressionantes e às vezes as pessoas elas podem se perguntar, Vinícius, assim, eu não entendo muito de tecnologia, como é que eu vou criar uma startup? E aí entram esses facilitadores. Não, caso, e outra coisa, né, o que o cara tem que ter em mente, né? Um negócio, ele nasce da solução de uma dor, entendeu? Nasce da solução de uma dor. Se você for pegar qualquer empresa e for conversar com o empresário, ele vai te falar 10 dores que ele tem. São 10 oportunidades de negócio, né? Às vezes as pessoas pensam, não, startup é um negócio só de computador. Não, cara, não é isso. É uma inovação. Pode ser uma tinta que descola de um lugar que você acha um jeito dela não descolar mais. Isso pode virar uma startup, né? É isso. Quase descobriu agora, né, minha ideia. Não peguei. Tem a ver com tinta, Janice? Quase. Nós estávamos falando em vinho agora há pouco, né? Tem uma Lovin, que é uma startup que nasceu botando vinho na pandemia em latinhas, né?
Está lá em São Paulo, né? Vendendo vinho em latinha lá para o pessoal. Parece uma coisa muito simples, né? Às vezes, quando a ideia está pronta, a gente olha assim, como que ninguém pensou nisso antes? Né? Mas Exato. alguém tem que fazer esse processo. Com certeza, né? Com certeza. Exato. Agora, a outra curiosidade que eu tenho, Vinícius, aí acontece o quê? A primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada. Vai para a bolsa, enfim, a empresa se torna comercializável, não sei se essa é a palavra. E aí, que opção tem o proprietário dessa ideia? Ele vende ou ele continua fazendo investimentos? O que acontece? Como é que é o próximo passo? Olha, no geral, assim, o que a gente vê hoje já está bem mais claro isso. No começo ainda era um pouco confuso, assim, mas hoje já está bem mais claro as fases de investimento, os percentuais que o cara vai abrindo mão para ir fazendo o negócio crescer, né? Mas, no geral, assim, os fundadores são os donos do negócio, continuam sendo os donos do negócio, né? Um investimento anjo, ele pega um equity, que é um percentual de 3% em média da empresa, né? Quando ele faz o primeiro investimento. Depois o cara vai abrir mais 3% na segunda rodada, talvez mais 5% ou 10% na terceira, né? Mas você vê os fundadores, eles continuam sendo os donos do negócio, né? E aí a empresa vai evoluindo até chegar num momento que, se ela der certo, ela vai para um IPO e vai buscar vai abrir o capital na bolsa de valores, né? Esse é o caminho final. E o que acontece com os investidores nesse momento? Eles compartilham dos resultados? Compartilho dos resultados, sim. Tu virou investidor, você é dono de um pedaço daquela empresa. Se ela tiver um resultado positivo, o teu percentual em relação àquilo é teu. E a dimensão disso é inimaginável. Pode alcançar, enfim, patamares. Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite, né? Se você pegar o Facebook, foi uma startup, né? O Windows foi uma startup, né? O cara criou um negócio escalável, com base tecnológica, e tá o mundo todo usando hoje, as maiores empresas do mundo, né? Começaram como startups, numa garagem, né? A Apple começou numa garagem. Que coisa incrível, né, Álvaro? Chamou muito a atenção dessa questão que o Vinícius fala sobre as dores, né? Há um tempo atrás eu conversava com o pessoal da área do agro e eles produziam alguns equipamentos para corte de grama, enfim. Mas você chega com a máquina para cortar grama próximo de uma árvore, enfim, e você não tem a navalha, ela não tinha. Então, eles tentaram criar um processo lateral para que pudesse fazer todo o contorno e aí criaram um produto específico para isso. Não, mas no o agronegócio, hoje no Brasil, por exemplo, o agro responde por 25% do nosso PIB, né? Da porteira para fora, incluindo tudo o que acontece, é um quarto, né? É um quarto do nosso PIB, né? O agro é um espaço assim que está com gaps enormes assim para você criar soluções. Está precisando de muitas soluções, né? Elas vão se criando ao longo do tempo, mas ele tem um espaço enorme. Você vê poucas agritechs, né? Eu tive a oportunidade de ir para Israel o ano passado, visitar lá Startup Nation, né? Onde se nasceu, nação das startups, enfim, lá, é muito evoluído isso lá, né? E assisti um pitch de uma startup, uma agritech, na Bolsa de Valores de Tel Aviv, que mostrou um equipamento que o sujeito desenvolveu para colher maçãs, né? Então ele colhia maçãs dia e noite num carro autopropelido, com os equipamentos que iam até a macieira, mediam já a maçã, se ela estava boa, se estava estragada ou não, qual que era o diâmetro dela, já colocava ela no lugar do diâmetro que tinha que ser, se estava fora do padrão que a indústria quer ou dentro do padrão que a indústria quer, né? Era um negócio que funcionava dia e noite, porque ele funcionava com visão, aquela luz vermelha, né? Então, infravermelho. Então funcionava dia e noite. Se autocarregava a bateria e o nível e o percentual que estragava de fruta era muito menor do que a colheita humana. Veja só, né? Então, são coisas assim, tem milhares de coisas para serem criadas aí no agro, né? Durante a Expo Direto tem uma série de novidades que são apresentadas e eu me recordo que no ano passado teve um pessoal de Minas Gerais com uma empresa para irrigação subterrânea. E aí eu na época eu estava fazendo um programa de rádio para uma emissora de Porto Alegre, prestando um serviço.
E aí eu questionei como é que tinha surgido, né, a ideia do processo subterrâneo. Veio de Israel também. Sim, da Netafim. Eu Isso. fui visitar a Netafim lá. Fica num kibutz de brasileiros. A Netafim foi criada num kibutz de brasileiros. E aí eles observavam, de acordo com o que ele me citou... É a maior empresa de irrigação do mundo. De acordo com o que ele me citou, eles observavam que num determinado local tinha algumas árvores secas e tinha uma que estava muito frondosa. Exatamente. E aí foram verificar porque tinha um cano furado, né? Isso aí. Um cano, e aí o gotejamento... Eu assisti esse relato do cara que criou a Netafim lá no kibutz, onde ela foi criada. E é esse relato aí. Ele plantou 3 ou 4 mudas e observou que uma crescia mais do que a outra e resolveu cavar para ver. Passava um cano e saía um pouquinho d'água. A partir disso ele criou a tecnologia da Netafim, que hoje é a maior empresa de irrigação do mundo. E esses exemplos que vocês estão trazendo aqui, eles servem também para a gente pensar que algo aqui do interior pode se transformar em algo mundial. Mas é lógico. Não é só um projeto para essa região. Você pega outros lugares que têm esse solo parecido, né, com Israel, aproveita um monte. Sim. É a mesma coisa também esses sites, né? O Tinder, eu acho que também foi uma startup. Com certeza. E hoje é um aplicativo de relacionamento. Então, quantas ideias, quantas soluções podem vir? Que coisa incrível, Vinícius. Parabéns pela dedicação com esses projetos aí. Estamos aí. Pela entrega. Isso aí. Estamos aí ajudando o ecossistema, fazendo a nossa parte. Mas eu sou um pinguinho no oceano, né? Tem centenas de mãos aí fazendo isso com muito mais maestria do que eu. Mas estou aí fazendo a minha parte também. Vinícius, e dentro dessa junção que você falou, né? Da união do ecossistema como um todo, a tendência que potencialize as coisas por aqui também. Com certeza, porque se você pega atores, um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, o outro está fazendo outra, né? E às vezes o que precisa é a união desse movimento para fazer uma ação mais forte em um determinado rumo, né? Eu ouvi, por exemplo, o relato da criação do Instituto Hélice ali de Caxias do Sul, né? Que começou com a Randon e a Marco Polo, né? Então, tinha dores que a Randon tinha e não compartilhava, e tinha soluções que a Marco Polo tinha para essas dores e não compartilhava. Quando eles pararam para conversar, eles disseram, tu resolve o meu problema aqui, eu estou indo lá em São Paulo resolver tudo. Somos parceiros, no caso. Então, começaram a transitar. E quanta coisa aconteceu a partir disso, né? Com o hélice ali, né? Quanto negócio que foi. Você pega hoje as corporates lá, Randon tem um CVC, que é um Corporate Venture Capital deles, investindo em startup já, para desenvolver tecnologia para eles, né? Então, essas coisas foram acontecendo ali já, né? Eles já estão num estágio de maturidade maior do que o nosso aqui, né? E também temos lá em Porto Alegre também, que é um movimento mais forte, né? Mas a gente se inspira neles, né? E vai seguindo o nosso caminho aqui. Né? Caminhando na calçada e olhando para as estrelas, né? Isso aí. Daqui a pouco pinta aquela ideia, né? E aí... É plantar e cultivar, é por aí. Isso aí. É isso aí. Vinícius, grato pela tua presença conosco, né? Maravilha. Já fica o convite, se você estiver na FEITEC, nós vamos estar com um stand, com um estúdio por lá, com programação ao vivo, você é nosso convidado também. O ano passado eu participei, fui jogador da Batalha das Startups lá na FEITEC, e essa aí da Expo Direto eu também fui jogador das startups ali. A que ganhou foi uma tecnologia da Universidade de Caxias do Sul, que consegue diagnosticar doenças no boi com a fotografia da íris. Olha só. É uma IA incrível que os caras estão desenvolvendo Quando a ali. gente imagina que não se consegue Aqui em imaginar. Caxias do Sul, um negócio incrível. Eu acho importante, antes de concluirmos, Álvaro, falar da Vértice, que foi ontem na inauguração, com sucesso, como todos os eventos que eles promovem. Como é que fica essa questão agora para quem ficou interessado em buscar essa informação a partir dessa entrevista de hoje? Busca pelo Instagram? Busca pelo Instagram, vai lá, vértice.inovação, já vai encontrar nossa comunidade. Nós estamos abertos para receber pessoas, empresas, institutos, órgãos, quem quiser conhecer esse movimento, participar desse movimento, não custa nada, é um movimento voluntário, né? Tem reuniões mensais, tem regras para cumprir ali e tal, enfim, né, para organizar o movimento, mas ele é um movimento assim que nasceu da comunidade, né, buscando essa evolução do nosso ecossistema. Então, as pessoas podem procurar ali pelo Instagram, ali tem o Linktree, e ela vai acessar ali como é que se inscreve, como é que participa, tem tudo ali. Ok.
Maravilha. Obrigado, que você continue nessa caminhada de sucesso, também oportunizando que outras pessoas alcancem os seus objetivos. Isso aí, muito obrigado. Aí vamos juntos. Obrigada, Vinícius. Valeu. E assim nós chegamos ao final do programa de hoje. A todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós retornamos na próxima segunda, ao vivo, 19h30. Bom final de semana. Boa noite.